Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Assim, quando o Senhor vos mover, direcionar, em nome de Jesus, para que esse vídeo vos alcance, chegue até os nobres irmãos e irmãs, chegue a todos aqueles que o Senhor assim permitir e conceder. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja dada, esteja sobre a vossa vida em nome de Jesus nesta manhã. Aqui quem vos fala é o irmão Paulo, somos da missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E estamos no nosso devocional diário do TikTok, tratando acerca da oração. Temos analisado e visto nesse transcorrer do nosso devocional, mais especificamente pela direção do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6 do Novo Testamento, o quão é importante a nossa obediência acerca dos padrões bíblicos e acerca daquilo que Deus tem nos direcionado. Por que eu vos falo isso? Nós temos um princípio do qual é a oração, Todos nós somos, desde muito novos, muitas das vezes até sem caminharmos no Evangelho, instruídos a falar com Deus. Falar, se nós formos prestar atenção, arremete a um relacionamento, arremete a um diálogo, Temos essa condição da qual, quando nós conversamos com alguém, nós falamos e essa pessoa, posteriormente, ela responde. Uma pergunta, meus nobres irmãos, nobres irmãs, nobres senhores, nobres senhoritas, nobres damas, nobres cavalheiros, todos aqueles que o Senhor tem nos abençoado e acompanhado. Uma pergunta. Quando vós tendes orado ao Senhor, verdadeiramente, ao falar, tendes escutado a voz do Senhor? Os irmãos têm parado para escutar o Senhor a falar? Vemos aqui no Evangelho de Mateus que temos questões das quais elas são extremamente sérias e das quais nós temos que ter um cuidado enorme com isso, porque são verdades que elas têm que ser aplicadas nas nossas vidas, levando-nos ao arrependimento, levando-nos ao confronto e o adentrar do nosso coração e na nossa mente para a mudança do nosso entendimento, renovando-nos esse entendimento caído, como o apóstolo Paulo cita em Romanos 12, através da palavra, e adentrando no nosso coração, levando-nos ao confronto pela palavra, para que possamos nos arrepender, confessar, expor rupturas e questões que estão aqui dentro, que somente nós necessitamos de confessar e colocá-las diante do Senhor. Para que isso? Para que verdadeiramente nós possamos, ao orar, ter a certeza e escutar também o direcionamento do Senhor através da vossa voz. Oração. Nós vemos aqui na construção do Evangelho de Mateus, capítulo 6, oração, relacionamento. Deus nos quer para nos relacionarmos com Ele, para construir intimidade com Ele e verdadeiramente nos firmarmos nele. E nós vemos pontos aqui de verdades das quais elas são estabelecidas pelo Senhor, que nós temos que ter esse devido cuidado. Então, será que quando falamos, somente falamos
Somente só temos nós neste momento de relação com o Senhor, com o nosso Pai, com o nosso Deus Todo-Poderoso através de Cristo Jesus, ou nós temos parado? Vos deixo essa pergunta. Vós tendes parado para escutar o vosso Pai falar convosco? Há outra questão que também Mateus nos mostra aqui. A questão da oração dominical, uma oração extremamente conhecida, né? E da qual nós vemos que a palavra nos dá um padrão para a aplicação dela. Temos também aqui a questão do jejum, mas como jejuar? Qual a forma de jejum que nós temos que executar, efetuar, para que este jejum alcance o Senhor e estabeleça um propósito para que isso gere mudança e nos faça abandonar os nossos pecados, arrependendo-nos e nos gerar obediência. Porque a nossa dificuldade em obedecer, ela é extremamente grandiosa. Se nós formos pegar o livro de Gênesis, né, que significa início, nós vemos que desde o princípio, quando o Senhor vos falou através da vossa palavra, com tamanho poder, perfeição, grandiosidade, mostrando-nos a quem nós servimos, a terra o obedeceu. E a terra o obedece até hoje. Já nós temos uma dificuldade tremenda de obedecermos ao Senhor. Outra questão, aonde vós tendes alicerçado a vossa fé? Por que está no Evangelho? A busca de quê? Tesouros no céu? Tesouros na terra? Outra questão, lâmpada. Os nossos olhos são lâmpadas. O seu corpo, as vossas lâmpadas têm trago luz para o vosso corpo? Ou essa luz que vós tendes achado que é luz, tem vos enganado e com grandes trevas tem sido o vosso corpo, por conta dessas lâmpadas aqui. Dois senhores, a quem vós tendes servido? A um só Senhor? Ao Deus vivo? Ao Senhor e Salvador Jesus Cristo? Às Escrituras? Aceitando, derramando-se, proclamando, prostrando-se, se arrependendo, colocando-se diante de um Deus grandioso? Outra questão da qual nós estamos falando. Quais têm sido os motivos das vossas ansiedades? Quais têm sido os motivos das vossas preocupações? O que tem te levado a parar aquilo que muitas das vezes o Senhor nos concedeu para o nosso crescimento, e nós temos parado. Aqui nós vemos que o Senhor trata, através do nosso irmão Mateus, nos ensinando que essas necessidades básicas de alimentação, vestimenta, calçado e uma série de outras questões que nós temos, por que nós nos preocuparmos com isso, sendo que isso nós não temos como controlar? É o Senhor que está a nos enviar a provisão. Mas tem um porém. Temos que estar em obediência. Temos que nos posicionar. Temos que estar em retidão com Ele e com a vossa palavra e com Cristo para que isso chegue às nossas vidas. E quando chegar, permanecer em oração, em busca da palavra, em jejum, em cumprimento do que as Escrituras nos diz, porque chegou às vossas mãos por um Deus que é santo, do qual Ele é quem vai vos ordenar aquilo que chegou aqui, como temos de usar, como temos de fazer, o que é para ser feito, como é para ser feito, quando é para ser feito, se é para ser feito, se é para ser semeado na vida do próximo, se é para ser retido a vós e a vossa família como pão. E a gente tem deixado de obedecer, temos deixado de receber aquilo que é oriundo da parte do Senhor pela nossa desobediência.
Então vamos lá. 3 padrões que estão sendo estabelecidos aqui. 3 verdades que devem ser dadas, intensificadas e colocadas, aplicadas nas nossas vidas. Oração, biblicamente falando, verdadeiramente com relacionamento contundente, de arrependimento sincero, de coração contrito e quebrantado com o Senhor. Jejuns com um propósito significativo, verdadeiro e instituído no padrão da palavra, para demonstrarmos e verdadeiramente buscarmos ao Senhor, para que possamos receber da parte dele verdadeiramente o melhor, desconstruindo-nos essa estrutura pecaminosa, essa estrutura maligna e ruim da qual nós somos, e levando-nos ao arrependimento, quebrando, rompendo barreiras, cadeias, questões que muitas das vezes estão nas nossas vidas desde o passado e nós até hoje ainda não conseguimos. O jejum é uma ferramenta para isso e uma ferramenta também espiritual para que nos seja derramado dos céus para a compreensão das Escrituras. E, impreterivelmente, necessariamente, a palavra, o alimento, o pão diário, o pão de cada dia, da qual nos concede direcionamento, da qual nos concede tanto que nós temos necessitado e precisado. Evangelho de Mateus, capítulo 6, Novo Testamento, versículo 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ontem nós lemos dos quais o Senhor estava falando que nós temos que considerar os lírios do campo. Eles não trabalham nem fio, e ainda assim o Senhor os veste. E Ele traz-nos aqui esse comparativo, esse paralelo para nos mostrar: ei, quem cuida de vós sou eu. Nem meu servo Salomão, estou aqui a vos mostrar, traçando esse comparativo nessa linguagem simbólica do qual ele tem falado aqui. Nem meu servo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, como qualquer destes lírios do campo. Então, nem Salomão, com a vossa vestimenta, da qual o Senhor o abençoou, e nós bem sabemos o derramar de prosperidade e da presença do Senhor sobre a vida de Salomão, nem sequer ele, em toda a sua glória, o Senhor o vestiu como veste o lírio do campo. O que o Senhor quer nos dizer? Que Ele é quem cuida de nós. Se Ele vos veste o lírio do campo, se Ele vos vestiu Salomão, e ainda assim o lírio do campo que nem trabalha, que nem fia, é o Senhor a quem está provendo e aquilo que é necessário e com grandiosidade a vida do lírio, como proveu com grandiosidade e supriu todas as necessidades de Salomão, porque não irá suprir as nossas necessidades quanto a essas questões das quais nós caminhamos ansiosos, dando nós espaço e abertura para que nós viemos olhar com as nossas lâmpadas para as coisas deste mundo e começarmos a anseiar, a desejar, a nos estabelecer pelo padrão do mundo, Padrão de vestimenta, padrão de conduta, padrão de palavras, padrão de N situações que nós vemos, padrão de relacionamento, e nos afastando do Senhor. E isso vai acontecendo justamente porque nós deixamos os nossos sentimentos e emoções se abalar, ao invés de nós pegarmos essas situações difíceis que muitas das vezes enfrentamos nessas questões da nossa vida e apresentarmos-nos diante do Senhor, firmarmos-nos diante do Senhor e verdadeiramente em oração, em jejum e dentro da palavra,
obedecer e nos constituir dentro do Senhor para que Ele nos faça forte e nos ensine qual o propósito de muitas das vezes estarmos passando por questões, por dificuldades, por aflições, por lutas, e estabelecemos esse propósito no Senhor, com o Senhor e para o Senhor, e verdadeiramente mudar o que tem que ser mudado, passarmos a obedecer e receber daquele que é o provedor, aquilo que é de propósito dele. E ele vinha nos fortalecer, nos firmar e nos estabelecer nele em retidão, em graça, em misericórdia, em arrependimento, em mudança e construção de nova vida. Então, que nós não andemos ansiosos por essas questões das quais todos nós que vivemos neste mundo temos. Nós temos um Senhor grandioso, mas entenda, não busque a provisão, busque o provedor. Obedeça o provedor, se coloque na posição em que o provedor vos quer que esteja e se mantenha nela, para que assim, quando for da vontade dele, no tempo dele, ele identificar algo que nós necessitamos, a provisão por parte dele, e nós estando nós preparados e nos preparando nele, iremos receber e, em nome de Jesus, obedecer, cumprir com o que é para ser feito dentro daquilo que nos achegou. Vos deixo essa mensagem de hoje, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos alcance. Estou num lugar diferente hoje, inusitado, aprendendo com o nosso pastor Cleito a obedecer e cumprir com essas experiências que nós precisamos nos adaptar, né, e obedecer ao Senhor dentro daquilo que deve ser feito. E vos agradeço. Obrigado por assistir. Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos alcance nessa sexta. Uma ótima sexta em nome de Jesus. Como eu sempre falo, do vosso irmão Paulo Fernando, um cheiro e um beijo. Até amanhã em nome de Jesus. Olá, graça e paz, tudo bem? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nos segue lá, nós estamos também no Facebook, no Instagram e no TikTok.